Eu sei que nessa sociedade ultraconservadora que a gente tá vivendo, é muito vergonhoso admitir que eu sou um homem de 35 anos que nunca foi num motel nem nunca comeu uma puta. Então, como eu terminei meu casamento de 7 anos há alguns meses, eu decidi que nesse último final de semana tava na hora de matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. 3, na verdade, né? Se você contar o assassinato da minha carência. O problema foi que, como aquele era o dia de fazer algumas coisas inéditas, depois de pegar uns contatos com os meus amigos casados, escolher a profissional que mais me agradava e levar ela pro motel, eu simplesmente brochei pela primeira vez na vida. Mas, pra minha sorte, a mulher que tava me acompanhando foi extremamente profissional. E aí ela começou a conversar comigo pra me ajudar a entender por que aquilo tava acontecendo. Então eu acabei culpando o divórcio e contei pra ela como que tava sendo angustiante esse momento da vida de ter que recomeçar tudo do zero, depois de ter feito tantos planos contra a pessoa, de ter construído uma vida, sabe, literalmente, e de ter que simplesmente deixar tudo pra trás. Então ela me mandou deitar a cabeça naquelas colchona paniquetônica dela, enquanto me fazia uma massagem e eu ia desabafando. Até que no decorrer da conversa eu falei que aquela era a minha primeira vez com a do job. Aí ela disse que o mistério da brochada estava resolvido. Porque apesar da nossa cultura neandertal de que quem perdoa buraco é prefeitura e que a vida é movida a buceta, muitos homens preferem se relacionar primeiro emocionalmente pra depois se relacionar fisicamente com alguém. E que nem todo mundo nasceu pra comer puta. Apesar de muita gente ter nascido de uma puta comida. Palavras dela. E ela ainda acrescentou dizendo que na cultura do machismo os homens estão tão acostumados a se retratar como brutos e insensíveis que muitos de nós vivemos completamente carentes de afeto, como se o romance fosse só uma moeda de troca pro sexo e não um gerador de felicidade e bem-estar, transformando os relacionamentos numa via de mão única. Aí eu parei pra pensar sobre isso um pouquinho e falei pra minha acompanhante que realmente, né, seria legal se as mulheres fossem mais românticas com a gente, porque eu sei que existem mulheres assim, mas na bolha que eu vivo elas são praticamente inexistentes. E mesmo essas exceções costumam fazer gestos românticos somente em datas especiais, enquanto a gente tem que conquistar elas todos os dias. Mas a minha terapeuta ficou confusa com essa minha frase e perguntou se eu queria receber flores, ser chamado pra sair e que as mulheres pagassem os encontros. E eu disse que não, e que isso é grande parte do problema, porque até quando as mulheres são românticas, elas fazem atos que agradariam uma mulher. E eu não tô nem aí pra flores, nem muito menos cavalheirismo. Eu quero gestos que se traduzam para os meus gostos masculinos. Então ela perguntou se eu queria uma punheta com beijo grego enquanto eu reassistia Jojo.